Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Na nossa playlist a gente viu aqui, na playlist da saga dos campeões do mundo, de Laborduné, a Magnus Carlsen, a gente viu a vitória de Boris Spassky contra o Tigre de Ferro, contra Tigran Petrosyan. Muita gente gostou demais do estilo do Tigran Petrosyan. A gente criou uma playlist, tá? Pra continuar depois com mais partidas do Petrosyan. Mas pra saga aqui dos campeões do mundo a gente segue, tem que tocar, mostrar os outros campeões do mundo. E a gente tem alguém fantástico aqui também, Boris Spassky. Venceu, portanto, o match contra Petrosyan, se tornou campeão mundial. E agora a gente tem uma partida muito interessante aqui em 1970. A Rússia, a União Soviética contra o resto do mundo, tá? Então a União Soviética, querendo mostrar aí sua supremacia intelectual, desafiou aí o resto do mundo, colocou os 10 melhores jogadores da União Soviética contra jogadores esparsos do mundo todo, desde Bobby Fischer lá dos Estados Unidos até Najdorf da Argentina, como também outros jogadores, Bent Larsen, enfim, vários jogadores fortíssimos do resto do mundo, e foi um fiasco, tá? A União Soviética tinha a expectativa de fazer uma lavada aí, foi um match bem disputado, foi quase empatado ali. Acabou vencendo realmente a União Soviética, mas se eu não me engano foi 20 pontos e meio a 19 pontos e meio. Foi um fiasco pelo que eles estavam se propondo a fazer. Queriam dar um espetáculo ali para o mundo de sua supremacia e não foi nada disso que aconteceu. Mas vamos ver essa partida aqui. Ela é tida por muitos como a imortal aí do Spassky, a imortal do avanço do peão de Spassky. Apesar de que o Spassky também tem outra partida que eu vou mostrar aí no nosso canal, que também é tida como a imortal do Spassky. Então, sem dúvida nenhuma, são duas partidas espetaculares. E vamos dar uma olhada então nessa partida. Quem tá de brancas é o Bent Larsen. E adivinhem, ele abre com a abertura Larsen. B3 foi jogado aqui no tabuleiro. O Spassky então responde aí a abertura Larsen com E5, indo imediatamente com o peão de casas escuras aí para o centro. Peão de casas escuras, com o peão central aqui numa casa escura central de E5. Bispo B2 foi jogado, cavalo C6, defendendo o peão de E5. C4, cavalo aqui em F6, cavalo em F3 e aqui E4, imediatamente avançando aí para cima desse cavalo de F3. Cavalo em D4 foi jogado e aqui não vale a pena, né, você capturar o cavalo, você não vai ganhar nada com isso. Então toda vez que você pensar em trocar alguma peça, você tem que avaliar muito bem se você está ganhando alguma coisa com isso. Nesse caso não vale nada, então simplesmente o Spassky desenvolve aqui mais uma peça, com o tempo, né, atacando agora o cavalo, e agora cavalo toma em C6. E aqui então, seguindo aquele conceito de Ninzovich, o Spassky aqui ganhou. Aqui o Bent Larsen sacrificou, né, na verdade, tempos. Tá? Esse é um conceito avançado que o Ninzovich deu, mas na verdade é o seguinte, esse cavalo veio de F1, de G1 para F3, de F3 para D4 e de D4 para C6. Então ele gastou 3 tempos contra apenas um tempo do cavalo do Spassky. Tá? Então aqui teve um sacrifício de 2 tempos. Legal, né? E agora com qual peão tomar? Com o peão de B ou com o peão de D? A regra genérica, vamos falar assim, universal, fala que sempre que você puder capturar um peão em direção ao centro, você captura, né? Então ele estaria se movendo em direção ao centro, capturando com o peão de B. Mas aqui o Spassky tem uma ideia diferente, ele captura com o peão de D, tá bom? E não seguindo essa regra universal, mas aqui ele está aumentando a atividade da sua dama, ele está aumentando a atividade do seu bispo, e é portanto um lance muito melhor, neste caso, capturar com o peão de D, tá? Trazendo velocidade aí para o seu desenvolvimento. E3 foi jogado e a gente vê agora como essa casa aqui ficou fraca, né? Essa casa aqui de D3 é uma casa fraca, e o Spassky imediatamente parte para o reforço dessa casa, com o bispo em F5. Pode parecer não ter muito sentido você colocar um bispo atrás de um peão, mas na verdade o que está sendo feito aqui é um raio-x na casa D3. E agora são 3 peças dominando D3 e impedindo, portanto, as brancas de avançarem com esse peão central via D3 ou via D4, onde D4, por exemplo, seria capturado via regra especial de xadrez en passant. Tá? Então o bispo F5 impedindo a mobilidade do peão da coluna D. Dama C2 foi jogado, dama em E7, preparando para um possível grande roque. Aqui o Spassky tem uma configuração bastante flexível, né? O rei agora ele vai poder escolher para que lado ele quer rocar. Bispo em E2 foi jogado e aqui o Spassky resolve, portanto, dar o grande roque. Isso significa que ele vai partir para um ataque aqui na ala do rei, tá bom? Aqui o rei dele está protegido e a gente vai ter provavelmente uma tempestade de peões aí na ala do rei.
F4 foi jogado aqui pelo Bent Larsen. E esse lance ele é bastante ambicioso, né? Considerando que o rei está ainda aqui no centro, né? O cavalo ainda não foi desenvolvido. E F4 é um lance que traz fraquezas sérias, fraquezas graves aí na posição. Como castigar? O Spassky nos mostra. Primeiro com o cavalo em G4. Bom, aqui o rei do Spassky já está rocado, as peças já estão desenvolvidas, não tem problema você mexer o cavalo novamente. Tá? E cavalo aqui em G4, com ameaça aqui fortíssima de dama aqui em H4 com cheque, tentando castigar aí esse rei, né? Existem ameaças táticas também aqui em E3, né? O bispo e o cavalo atacando aqui em E3, bispo toma em E3, é uma séria ameaça também na posição. Então aqui o Bent Larsen começa a ter problemas. Por exemplo, ele não pode jogar um lance como H3 para expulsar o cavalo, senão a dama viria aqui para H4 com cheque. Aí depois de rei D1, cavalo dando cheque aqui, capturando a dama na sequência, né? O peão está cravado, não poderia capturar aqui o cavalo. Tá? Então posição já perigosa aqui depois de cavalo G4. O lance jogado foi G3, então aqui o Bent Larsen impede a entrada da dama e prepara um possível H3. E aqui o Spassky vai para uma ideia muito interessante com H5. Aí depois de H3, dando um totó aí nesse cavalo de G4, o que será que o Spassky vai jogar? Como é que ele vai defender esse cavalo? E aí, se você está acompanhando o canal, você sabe que toda vez que eu pergunto como é que o Spassky vai defender, na verdade ele não defende, né? O Spassky não é um jogador defensivo, né? Ele preparou esse ataque e ele continua com o seu ataque de uma maneira espetacular. Por isso que essa partida é conhecida como a imortal do avanço do peão. Olha só que lance bonito aqui, jogado pelo Boris Spassky, que é o lance H4. Deixando aqui o cavalo. Olha que beleza de lance. Bom, aqui o Bent Larsen não tem muito como evitar, né, essa captura, uma vez que se o Spassky capturar aqui o peão de G3, esse peão vai ficar cravado, né, não vai poder capturar o cavalo, porque aí cai a torre. Então é agora ou nunca, né, a hora de capturar esse cavalo, e o Bent Larsen vai para cima dele. H toma G4, capturou o cavalo e agora de quebra também está ameaçando aqui o bispo, né? E esse peão está protegido aqui pelo bispo e tal. Vamos ver qual que é a ideia então do Spassky, como é que ele continua. Ele continua aqui com H toma G3, deixando aqui o bispo. É claro que agora não dá para as brancas capturarem o bispo, porque o Spassky abriu aqui um ataque sobre a torre, né? Mas aí você fala, mas já sei, aqui então captura a torre, né? E depois de torre toma, agora sim eu vou capturar aqui o bispo e vou ficar com duas peças a mais, olha só que legal, né? Não dá certo, né? Aqui o Spassky, se fosse dessa forma, tivesse continuado a partida, o Spassky arremataria aqui com torre H1 cheque, depois de bispo F1 G2, e você não tem como evitar, né, a captura aqui do bispo virando dama, né? Não tem realmente nenhuma peça que possa defender, a não ser dama D3, mas aí só posterga o inevitável, né? Postergaria o inevitável. Então olha que situação, posição forte, né? Depois de H toma G3 aqui jogado pelo Spassky, o Bent Larsen não pode então partir para essa sequência, não pode capturar a torre, não pode capturar o bispo. A torre está atacada, teria que mover a torre, né? Terá que mover a torre. A partida segue então com torre G1, aqui o Bent Larsen colocando então a sua torre em segurança e agora sim, ameaçando o peão de G3, ameaçando o bispo de F5, tá com uma peça a mais. Eu tenho certeza que nessa hora o Bent Larsen deve estar muito feliz por dentro e acreditando que não caiu em nenhuma das armadilhas aí do Spassky e tá, portanto, melhor aí na posição, né? Será mesmo? Se você quiser dar pausa e encontrar a continuação espetacular aqui do Boris Spassky, porque essa deve ter uma continuação brilhante, já que essa partida é a imortal, né, do Spassky, a imortal do avanço do peão. Esse peão é tão importante aqui para o Spassky que ele faz o belíssimo lance torre aqui em H1. Espero que você tenha encontrado esse lance, né? E é realmente fantástico. O que está acontecendo aqui? Bom, ele está de cara atacando aqui a torre. O Spassky está atacando a torre do Bent Larsen, né? E agora não tem muitos jeitos aqui de você reclusar essa torre em defesa aqui em H1, né? A coisa vai complicar se você não capturar essa torre, né? Se você jogar um lance do tipo rei F1 para defender aqui a torre, vai vir dama H4, né? Essa posição aqui começa a entrar em colapso, teria checkmate aqui em poucos lances, tá? Então não dá muito para tempo de recusar essa torre sozinha aí em H1. Então torre H1 foi jogada aqui pelo Bent Larsen. E agora o Bent Larsen tem uma torre a mais, tem um cavalo a mais. E vamos ver por que o Spassky fez isso. Como é que ele continua aqui? G2 foi jogado e agora essa torre aqui sofre um dilema fortíssimo, né? Porque se essa torre abandonar a primeira horizontal, se essa torre for para qualquer casa fora
dessa primeira horizontal, o peão vai promover para a dama, não é verdade? A torre está atacada, então essa torre tem que se mover. E se essa torre largar essa coluna H, né, se ela vier para G1, por exemplo, a dama vai poder entrar aqui em H4, cedo ou tarde, tá bom? Então o dilema da torre, né? A posição aqui agora começa a entrar em colapso aqui para o Bent Larsen. O que parecia ser uma posição de superioridade está se mostrando uma posição completamente entrando aí em colapso. Mesmo com tanto material a menos. O ponto todo é que não adianta aqui o Bent Larsen ter tanto material a mais se esse material a mais não está fazendo nada. O rei está no centro, está sofrendo ataque. Tem peão que quer virar dama. As peças do Spassky estão muito ativas, né? Então olha só a visão toda aí do Spassky. Agora a partida segue com torre F1. Você fala, que lance estranho, né? Do Bent Larsen, mas realmente não tem muito lance para ser jogado aqui. Se jogasse o lance torre G1, o Spassky não precisaria nem jogar dama H4 direto. Poderia jogar primeiro com o bispo toma em E3, atacando aqui a torre. E aí você fala o que jogar aqui de brancas, né? Não foi assim que continuou a partida, mas se capturasse o bispo, simplesmente dama H4 seria checkmate, né? O sacrifício do peão teria aberto aqui essa coluna D e o rei não teria para onde ir. O peão não deixaria, né? O rei está em xeque, não dá para cobrir esse xeque, portanto seria um checkmate, né? E se não capturasse aqui o bispo, se jogasse qualquer outra coisa, por exemplo, torre toma em G2, a partida seguiria aqui com dama H4 cheque e depois de rei D1, dama H1 cheque. E aí seria praticamente um checkmate, né? O rei não tem para onde ir e aí seria a questão só de ficar cobrindo aqui o caminho e sendo atropelado, sendo varrido aqui pelo Spassky e seria um checkmate, tá bom? Então olha aqui, posição forte, né? Depois de G2 a partida acabou praticamente. O Bent Larsen ainda joga torre F1, tentando devolver um pouquinho de material. E depois de dama H4 cheque, rei D1, G toma em F1 nessa posição. O Bent Larsen abandonou a partida, gente. Por quê? Olha que bonita posição final, né? Com duas damas aí no tabuleiro. É claro que o Bent Larsen poderia capturar aqui essa dama agora, mas haveria aqui uma sequência de checkmate. Com o bispo toma aqui em G4, cheque, né? E aqui só existem duas opções, né? Rei C1, dama E1, cheque, o rei não teria mais para onde ir, teria que cobrir com a dama. Com sequência de checkmate, ou então, se cobrisse aqui o cheque com o bispo, simplesmente dama H1 entregaria checkmate de cara, né? O rei não teria para onde ir e o bispo está cravado, ele não poderia cobrir o cheque, também seria checkmate. Então é por isso que depois de G toma em F1, cheque promovendo aí para a dama, o Bent Larsen abandonou a partida. Sensacional, né, gente? É imortal aí do avanço do peão do Boris Spassky, que jogador formidável, né? Não é à toa que ele venceu Tigran Petrosyan, não é à toa que ele se tornou aí o campeão mundial e que virá a ser protagonista aí de um dos matches mais incríveis da história do xadrez, Boris Spassky contra Bobby Fischer, né? Então, é realmente sensacional. Vamos olhar aqui essa sequência mais uma vez. Olha que sequência fantástica aqui. H5, H3 dando um totó aí no cavalo. Aí nada de recuar o cavalo, H4. Depois de peão toma em G3. Olha que legal, deixando o bispo, né? Oferecendo aí a troca de torres. A gente viu que não dava para fazer uma coisa nem outra. E depois de torre G1, o incrível lance, torre H1. E aí essa continuação, depois de G2, a posição está destruída. Torre F1 ainda foi jogado. E aí depois de mais alguns lances, o Bent Larsen teve que abandonar. Você gostou dessa partida? Espero que sim, eu sou apaixonado aí por essa partida. Uma das imortais aí do Boris Spassky. Beleza, gente, muito obrigado. A gente segue aí a nossa playlist com mais partidas aí do Spassky. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!